Vamos ler a palavra, diz assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas. Pedro, acho que vai dar microfonia aqui. Zombarão de Deus, desobedecerão, ficou bom, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Preste atenção, querido, eu não vou nem chamar de qualidades, porque isso aqui não pode ser chamado de qualidade. Isso aqui é uma característica do homem dos últimos dias. Verso 3: não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Olha aqui que diz o verso 5: serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Aí ele conclui o verso 5 dizendo assim: fique longe de gente assim. Amém? Agora você olha para mim. Eu vou ler de novo o verso 1 e o verso 2. Tem duas coisas que eu quero destacar aqui. Vou ler numa versão diferente. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Diga difíceis. Querido, a palavra difíceis, aqui eu vou te dar o significado dela, você que está anotando. Só para você entender a grandeza do que Jesus está querendo dizer com tempos difíceis. Essa palavra difícil significa difícil de tolerar, preocupante, perigoso. Agora ouça essas três últimas definições. Difíceis significa duro, feroz e selvagem. Dias ferozes, selvagens, dias duros. Aí ele continua dizendo: porque os homens serão egoístas. A palavra egoísta, escute aqui, significa bem atento aos próprios interesses. A palavra egoísta significa bem atento aos próprios interesses. O tema dessa palavra nessa noite é a desonra dos últimos dias. Se você quiser anotar, a desonra dos últimos dias. A primeira coisa que eu tenho que pontuar aqui, para que a gente continue, eu preciso dizer para você que o objetivo dessa palavra não é para meu benefício próprio, mas para o seu benefício. A palavra dessa noite não é para trazer algo de bom para mim, mas é para trazer algo de bom para você. Amém? Porque você tem que entender que quando você honra, quem ganha é você, mas quando você desonra, quem perde é você. Honrar sempre vai trazer honra de volta para você. E desonrar vai fazer com que você não seja honrado. Eu aprendi há alguns anos atrás, em Brasília, num congresso que eu estava lá, eu ouvi isso lá e nunca mais me esqueci. E lá eu ouvi a seguinte frase: a unção que eu reconheço e a honro, essa é a unção que eu atraio para mim.
Jesus, ele disse em Mateus, no capítulo 10, se você quiser anotar para ler na sua casa, a partir do verso 40, Jesus disse assim: quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe também aquele que me enviou. Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa que um profeta. E quem acolhe um justo, por causa de sua justiça, recebe a recompensa igual a dele. Se alguém der um copo de água fria, que seja ao menor de meus seguidores, certamente não perderá a sua recompensa. Quando Jesus fala aqui no texto sobre receber e acolher, Jesus também está falando de honra. Quando você recebe alguém por ele enviado, você o está honrando. Você não apenas honra aquele que vem em nome do Senhor, mas você honra o próprio Senhor. O conceito de honra descrito por Jesus no Novo Testamento significa estimar, fixar o valor. É isso que significa honra. Quando Jesus, a palavra honra, ela tem vários significados. E várias palavras diferentes são usadas para expressar honra, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Várias vezes você vai ler honra no Novo Testamento e a palavra é diferente, porque tem significados diferentes. Mas quando Jesus, por exemplo, diz assim, honra teu pai e a tua mãe, honra teu próximo, Jesus está querendo dizer o seguinte, o significado dessa palavra honra é isso aqui, estimar, fixar o valor. Guarde essa palavra, fixar o valor, por um preço, por um valor. Tudo aquilo que você julga sem importância, você trata com desonra, porque você não fixou o valor que aquilo tem. Eu vou repetir. Tudo para você que não tem importância, você trata com desonra, porque aquilo não tem um valor para você. O contrário também é verdade. Tudo que é valioso para você, você o honra. É assim ou não é? É assim ou não é, gente? Muitas vezes você escolhe honrar muitas coisas, porque aquilo tem um grau de importância, um grau de valor muito elevado para você. Só que quando você não fixa o valor em algo, quando algo não é importante para você, você não se preocupa. E porque você não se preocupa, você também não honra. Irmão, existe uma linha muito tênue, muito fina, porque Jesus ele falou assim, aquele que não me honrar acima do seu pai e da sua mãe, acima do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, não pode me seguir. Só que ao mesmo tempo em que Jesus diz isso, ele manda você honrar o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, o seu pai e a sua mãe. Então nós precisamos encontrar um ponto em Deus, aonde nós honramos uns aos outros e não desonramos a Deus, e precisamos encontrar um ponto onde nós honramos a Deus e não desonramos uns aos outros. Nós precisamos, querido, aprender a dar o devido valor que cada coisa tem, que cada coisa possui. Amém? E a característica dos homens dos últimos dias, como nós lemos aqui no texto, uma dessas características é a desonra. Foi por isso que eu disse que o objetivo dessa palavra não é trazer benefício próprio para mim. Eu sei a honra que me cabe, irmão, eu não preciso ficar cobrando de você. Se você não me honra, é um problema entre você e Deus. Ponto. Cansa para um pastor ter que ficar cobrando honra de pessoas. Quando um pastor tem que ficar cobrando honra de pessoas, das duas uma. Ou ele não sabe quem ele é, ou ele não foi levantado por Deus. Porque quando alguém sabe o que é,
É só ele viver o que ele tem que viver e as pessoas vão honrá-lo. Se as pessoas não honrá-lo, é problema delas com Deus. É uma questão delas corrigirem o coração em Deus. Se você não enxerga que eu preciso ser honrado na qualidade de pastor, é um problema seu, irmão. Amém? Agora, meu irmão, nós precisamos arrancar o espírito dos últimos dias da nossa vida. Eu não vou nem ficar focando em mim, irmão. Eu quero focar, sabe no quê? Nesse que está ao seu lado. É esse que você precisa aprender a honrar. A palavra nessa noite não é só na honra que nós temos que prestar a Deus, mas eu quero focar a palavra nessa noite na honra que você tem que oferecer para esse que está ao seu lado. Honrar uns aos outros. Claro, querido, claro que eu sei que eu sou o seu próximo, eu estou do seu lado, claro que eu sei que eu também vou ser honrado. Mas eu quero focar na honra que esse que está ao seu lado precisa receber da sua parte e que na maioria das vezes você o desonra, porque você não reconhece o valor que ele tem. Você não fixa o valor nesse que está ao seu lado tem. E por isso você o desonra. Olha, irmão, para você me honrar é fácil, porque eu tenho uma aparência de alguém. Eu tenho um título, é fácil para você me honrar, mas eu quero ver você honrar quem está do seu lado aí. Quem não tem título algum. Eu quero ver você honrar esse aí que precisa de você e que você muitas vezes vira as costas para ele. Eu vir aqui, irmão, e falar assim, querido, eu estou passando necessidade. Irmão, eu como seu pastor, você vai falar, o meu pastor está passando necessidade. Não é possível que um aqui não vai se mover em direção a mim. Meu irmão, se eu falar que eu estou passando necessidade e ninguém se mover a mim, eu fecho as portas dessa igreja e mando você embora. Porque tem alguma coisa de muito errado. Alguém vai se mover. Por quê? Porque eu sou o pastor da igreja. Não, meu pastor. Não é possível que alguém aqui não tenha estima por mim. Se não tiver, irmão, Deus me leva agora, porque o negócio está feio. Agora, eu quero ver esse que está ao seu lado, quando está passando necessidade, você saber honrá-lo. Esse que está aí, sofrendo calado, e que muitas vezes a necessidade dele vem à tona para você, e você vira as costas. Você diz, não, vai em paz. Espera em Deus, como diz aí os nossos primos aí de uma igreja aí. Tem igreja que você fala, você chega lá para expor suas necessidades, ele fala assim, irmão, vá orar, espere em Deus. A Bíblia diz assim, se você vê o seu irmão passando necessidade e manda ele embora, sem socorrê-lo, aonde está o amor de Deus em você? Aonde está a vida de Cristo em você? Como é que você pode ver alguém passando necessidade do seu lado e dizer para ele assim, vá em paz, Deus te abençoe. Se ele tem necessidade do pão diário, se ele está precisando se aquecer, como é que você pode falar para ele, vai lá dormir quentinho, se ele não tem nenhum cobertor para se cobrir, sendo que você tem um monte na sua casa, você pode servir ele. Mas a desonra que mora no nosso coração, o espírito dos últimos dias, rouba de nós a semente que nós poderíamos plantar e que seria revertido a nosso próprio favor. Quem está entendendo? Diga amém. Então, nesses últimos dias, escute isso, nós veremos um multiplicar da desonra no mundo. Haverá um multiplicar da desonra na terra. E não é só lá de fora, é aqui de dentro também. À medida, querido, em que os dias passam, as pessoas elas tendem a preocupar-se cada vez mais consigo mesmas. E quanto mais preocupado você estiver consigo mesmo, menos importância você vai dar para as pessoas. Quanto mais preocupado você estiver consigo mesmo, menos valor você vai dar para quem está do seu lado. Qual é o valor que esse que está ao seu lado tem?
Você sabe fixar o valor dele, irmão? Sabe quanto que ele custou? Irmão, se fosse necessário Cristo vir e morrer e passar tudo de novo para nos salvar, ele faria. Sabe por quê? Porque você excede o preço. Você tem um valor. O mundo quer que você coloque preço sobre si, sobre os outros. Mas Deus não coloca preço em você, Deus coloca um valor em você. Qual é o valor que esse que está ao seu lado tem? Porque o valor que você der a ele é a honra que você vai emitir para ele. Caso contrário, irmão, você vai conviver do lado de pessoas sem saber honrá-las. E aí, querido, esse que está ao seu lado pode ser um profeta. Quando você o honra, você vai receber a recompensa que está sobre o profeta. Esse que está ao seu lado pode ser um apóstolo. Quando você o honra, você vai receber a recompensa que está sobre o apóstolo. Você não vibra com essas coisas, né? Deixa eu aumentar o nível. Esse que está ao seu lado é um bilionário. Quando você o honra, você recebe a recompensa desse bilionário. Aí a gente já começa a ouvir uma manifestação, né? Você, querido, tem que aprender a reconhecer quem é a pessoa que Deus colocou ao seu lado, para que você comece a honrá-la. Amém? E receba o que está sobre ela. Os homens dos últimos dias serão extremamente indiferentes com qualquer... Escute. Olá, sejam bem-vindos. Quanto tempo. Escute isso. Os homens dos últimos dias serão extremamente indiferentes com outras coisas que não seja consigo mesmo. Se você é indiferente com qualquer coisa, além de si mesmo, irmão, se você se preocupa consigo mesmo, você está andando debaixo do Espírito dos últimos dias. Porque essa é a marca dos homens dos últimos dias. Eles serão indiferentes com tudo. Aqui o texto deixou bem claro. Serão arrogantes, presunçosos, blasfemos, amantes de si mesmos, egoístas, tarará, tarará, tarará. Indiferente. Vai ver o outro sofrendo, não vai se importar. Sabe? Vai ver a ferida, ao invés de curar a ferida, ele vai colocar o dedo na ferida. Ele vai chegar lá, se brincar, vai fazer assim, ele vai querer abrir a ferida. Nós deixamos, querido, de exercitar a honra porque deixamos de nos importar. Tornamos o centro de nós mesmos e das nossas ambições. Querido, você precisa perceber que existe algo além de si mesmo. Existe algo além dos seus próprios interesses pessoais. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Enxergue isso, que existe algo além dos seus interesses pessoais. Filipenses 2. Verso 3 e verso 4. Olha o que está escrito aqui. Não sejam egoístas, pessoas que buscam seus próprios interesses, nem tentem impressionar ninguém. Agora preste atenção nessa definição. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Esse aqui é o caminho para a honra. Verso 4. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Agora, avança alguns versículos, ainda no capítulo 2, no verso 20 e 21.
Paulo está falando para a igreja em Filipos, e ele fala a respeito de Timóteo. Ele diz assim, verso 20 e verso 21. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Ele não tinha mais ninguém. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Viu isso aqui? Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Olha para mim. Nós precisamos de Timóteos no nosso meio. Eu vou repetir, nós precisamos de Timóteos no nosso meio. Pessoas com esse espírito. Isso não cabe só a mim, irmão. Isso cabe a você. O dever de cuidar do corpo não é apenas do pastor, é de todos. Eu vou repetir que você não está prestando atenção. O dever de cuidar do corpo não é apenas meu, é seu também. Você precisa aprender, querido, a cuidar do corpo. Amém? O pastor cuida da igreja, mas quem cuida do pastor? Quem cuida do pastor? Quem cuida do pastor é Deus, é? É só o venha a nós o vosso rei, né? Seja feita a minha vontade. Você tem que começar a cuidar, irmão, dos outros, desse que está do seu lado. Eu vou dizer isso de novo, você tem que começar a cuidar desse aí que está do seu lado. Amém? Esse espírito existia no início da igreja, e era o espírito que mais predominava na igreja, o espírito de cuidado, o espírito de honra. A Bíblia diz lá em Atos, que eles tinham todos em grande estima. Sabe o que é honrar? A palavra honra significa estimar o outro acima de si mesmo. O princípio da igreja era assim, irmão. Quando você não tem estima pela pessoa que está do seu lado, você desonra ela. E nos últimos dias, homens como Timóteo serão raros. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus vai preservar os seus remanescentes como Ele sempre fez. Ainda que nos últimos dias Timóteos sejam raros, Deus vai preservar os seus. Mas eu quero te fazer uma pergunta: e nos dias de hoje, cadê os Timóteos? Cadê os Timóteos nos dias de hoje? Faça uma autoanálise agora. Você se considera um Timóteo? Responda para si mesmo. Seja sincero. Você se considera um Timóteo? Ou você está preocupado apenas consigo mesmo? Os seus ganhos são apenas para você mesmo? Hoje, na parte da tarde, eu não vou falar quem é, mas eu fui chamado por uma pessoa e eu fiquei surpreso com essa pessoa. Porque ela me procurou e ela falou assim: pastor, eu quero dar tudo o que eu tenho. E ela deu tudo que tinha. E não foi pouco não, irmão. Essa palavra não foi motivada por causa desse ato. Não. Essa palavra já existia antes desse ato. Mas ela calha com aquilo que eu estou falando. Porque existe um desejo que vai além dela. Algo que visa um bem coletivo. Que às vezes, querido, você não vê. E às vezes você não quer participar, irmão. Arranca o espírito de ser consumidor da sua vida. Arranca o espírito de consumismo da sua vida. Sabe? Às vezes você só quer participar. Você não é só participante. Ou melhor, você não é só consumidor, você é participante. Você é ofertante. Você é contribuinte.
Porque o que Deus coloca nas suas mãos abençoa pessoas. Amém? Quem mais é o objetivo da nossa preocupação além de nós mesmos? O que realmente é importante para Cristo, como afirma o verso 21 de Filipenses 2? Faça essa pergunta, o que realmente é importante para Cristo? Aqui Paulo falou assim, olha, todos buscam os seus próprios interesses e não os interesses de Cristo. Pergunte-se o que realmente é importante para Cristo. Você quer saber o que realmente é importante para Cristo? O próprio capítulo 2 de Filipenses tem a resposta. Se nós voltarmos alguns versículos, nós vamos encontrar o que realmente é importante para Cristo. Volta lá no verso 5. Deixa eu te mostrar o que é importante para Cristo. Filipenses 2, verso 5. Nós lemos primeiro Filipenses 2, verso 3 e 4. Depois nós fomos para Filipenses 2, verso 20 e 21. Agora nós vamos voltar para o verso 5. Olha o que é importante para Cristo. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Aqui já começa a nos dizer o que é importante. Ter a mesma atitude. Qual foi essa atitude? Embora, sendo ele Deus, ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, o que ele fez? Ele esvaziou a si mesmo. Olha, ele deixou de pensar apenas em si, em toda a sua glória. Ele viu pessoas aqui embaixo com grande valor. Ele viu pessoas aqui embaixo com grande estima. Aí ele assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Agora, olha o que diz o verso 9. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém? Primeira atitude que Cristo teve e que Ele espera que nós possamos reproduzir. Primeira atitude de Cristo, escute isso, não considerar a sua posição em favor do outro. Vou explicar. Cristo, mesmo sendo Deus, não considerou a sua posição de Deus. Ele disse, Pai, tem pessoas lá embaixo que é de grande valor para ti. O único jeito, Pai, de salvar essas pessoas é o Senhor me enviando. Mesmo eu sendo Deus, eu vou me rebaixar à forma humana. Eu vou colocar a minha posição de lado para resgatar aquilo que tem valor para você. Então qual é a atitude que mais importa para Deus? É você ter o mesmo comportamento que Jesus. É colocar a sua posição de lado em favor do outro. Foi o que Cristo fez. Cristo não deixou de ser Deus. Cristo não deixou de ser Deus, mas Ele abdicou da sua posição. Ele continuou sendo Deus. Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo. Amém? Só que Ele reduziu o tamanho dele para poder servir os homens. Está ouvindo isso? Cristo reduziu o tamanho dele para poder servir você. Por que você não serve os outros? Você se acha muito grande? Especial demais? Bom demais? Os homens dos últimos dias não se preocuparão, escute isso, os homens dos últimos dias não se preocuparão em sacrificar os outros para manter a sua posição, que é totalmente o oposto de Cristo. Cristo abdicou da sua posição, Cristo saiu do seu lugar para se sacrificar pelas pessoas.
os homens dos últimos dias não se importarão em sacrificar as pessoas por benefício próprio. Espírito dos homens dos últimos dias. Eles não descerão em favor dos outros. Irmão, desça em favor desse que Deus colocou ao seu lado. Faça alguma coisa por ele. Desça em favor. Para de pensar apenas em si mesmo. Os homens dos últimos dias pensarão apenas em si mesmo, em como se beneficiar. Espera aí, deixa eu ver como é que eu vou tirar o proveito desse aqui. Deixa eu ver como é que eu vou tirar uma casquinha desse aqui. Não, espera aí, eu vou me aproximar desse daqui, porque quando eu me aproximo desse aqui, eu vou ter benefícios. Esse é o espírito do homem dos últimos dias. Pessoas que se aproveitam, se aproximam das outras, para se aproveitar delas. Não, Deus não vai te colocar do lado de pessoas para você ser sanguessuga. Deus não vai te colocar do lado de pessoas para você arrancar o sangue delas, mas para você dar o sangue por elas. Deus não chamou para você ser uma hemorragia na vida de pessoas. Deus chamou você para fazer uma transfusão de sangue para essas pessoas. O texto diz aqui no verso 9 que por causa da atitude de Cristo, Deus o elevou à mais alta honra. Está vendo? Quando você se dispõe em servir, Deus te coloca no lugar de honra. Cristo foi colocado no lugar de mais alta honra. Só que isso que requeriu de Cristo o maior sacrifício em favor dos homens. Irmão, eu vou falar um negócio aqui. Eu não gostaria que você ficasse ofendido. Quando eu falo dos homens dos últimos dias, você pensa lá nos homens lá de fora, né? Eu estou falando dos homens daqui de dentro. Eu estou falando das pessoas dentro das igrejas. Porque nós não precisamos esperar muitas coisas de quem está lá de fora. Porque quem está lá de fora pertence ao mundo, vive nas trevas. Mas e os homens daqui de dentro? Quando eu falo daqui de dentro, eu me refiro ao corpo de Cristo, igreja. Não daqui apenas. Eu falo de todos. Aquelas pessoas dentro das igrejas que passam a aspirar diferentes de Cristo, irão desonrar aquelas que estão ao seu lado. Meu irmão, quando as suas aspirações, o que é isso, pastor? É aquilo que você busca, aquilo que você persegue, aquilo que você se entrega. Quando as suas aspirações são diferentes da de Cristo, certamente você desonrará o lugar que você está. Aonde quer que você esteja, você desonrará. Aí você vai falar assim: ah, pastor, mas ninguém me honra. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que realmente importa para Cristo? É servir o outro além de si mesmo. Aí você fala assim para mim: pastor, ninguém me honra. Eu quero te fazer uma pergunta. E você? Quem você honra? Você sabia que honra pode ser uma semente plantada? Você não deve honrar alguém apenas por sua posição. Você sabia que honra é uma semente plantada? Eu vou te mostrar uma coisa. O Senhor disse assim, em 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. Honrarei os que me honram, e os que me desprezam serão desmerecidos. O Senhor disse isso. Honrarei os que me honram, e os que me desprezam serão desmerecidos. Agora, desmerecidos de quê? Desmerecidos de serem honrados. Você quer ser honrado, mas você não honra. Honra, muitas vezes, é uma semente plantada. Você não planta a semente da honra, você quer ser honrado como?
Se você não honra, querido, você vai ser desmerecido. Desmerecido de quê? Desmerecido de ser honrado. Ah, mas ninguém me reconhece. Você reconhece quem, por um acaso? A quem você serve? Diz para mim. A quem você estende as mãos? A quem você socorre? Sabe, irmão, nós temos 2 pesos e 2 medidas. Olha, querido, nós carregamos uma balança enganosa e enganamos a nós mesmos. Porque quando na balança, porque em um lado da balança está o eu, no outro lado da balança está o outro. Quando o lado eu é para ser favorecido, ele pesa. E você sabia que a palavra honra tem a ver com peso? Sabia? Um dos significados da palavra honra é peso. Aí quando você quer ser honrado, você quer com que as pessoas pesem você. Só que quando você precisa honrar, você não coloca um grão de areia do outro lado da balança. Porque você não está afim. Você busca seus próprios interesses. Você carrega o espírito dos últimos dias dentro de você. E ainda acha que está certo. Isso é o pior de tudo. É o maior engano. Agora, meu irmão, você só vai praticar a honra se você aprender a considerar o outro superior a si mesmo. Primeiro ponto. Quer começar a praticar a honra? Olha para essa pessoa que está ao seu lado e comece a considerá-la maior do que você mesmo. Senão você não vai praticar a honra. Porque honra tem a ver também com posição. Por que Deus manda você honrar as autoridades? Porque ela tem uma posição superior a você. Se você não olhar para esse que está ao seu lado como alguém superior a si, você não honra ele. Você só vai conseguir praticar a honra se esse que está ao seu lado for maior do que você. Mesmo que ele não seja, mesmo que você saiba que ele não é, você vai ter ele em maior estima do que a si mesmo. Irmão, eu estou quase terminando, mas ouça isso aqui. Esses dias atrás, escuta isso. Esses dias atrás, uma pessoa me procurou com uma dúvida. Se ela poderia me chamar pelo nome, ou se ela deveria me tratar por pastor. A mesma coisa que eu disse para essa pessoa, eu vou replicar para você. Irmão, eu não tenho problema nenhum de você me chamar pelo nome. Nenhum. Eu não vou ficar ofendido, eu não vou ficar chateado, eu não vou colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, ele não me chamou de pastor, ele não me chamou de senhor. Irmão, a minha satisfação não se encontra na maneira como você me trata, porque eu sei quem eu sou. Ponto. Se eu reconheço quem eu sou, a maneira como você me trata não diz respeito quem eu sou, mas diz respeito quem você é. Mas essa pessoa falou assim, pastor, na verdade, ele nem me chamou de pastor, ele sempre me chama de Leandro. Mas ele queria saber se ele deveria me tratar por pastor ou pelo meu nome. Eu falei para ele assim, que o que realmente importa é que você me reconheça, reconheça quem eu sou e me honre. Só isso. Se você reconhecer quem eu sou e me honrar, para mim é o suficiente. Eu não vou ficar te cobrando, me chamar de pastor, me chamar de senhor. Sabe por quê? Porque eu reconheço a minha posição. No entanto, querido, tem gente que fica assim, pastor para cá, pastor para lá, mas não me honra. Adianta você me chamar pelo meu título, pastor disso, meu pastorzinho, pastor para cá, pastor para lá e não me honrar? Eu prefiro que você me chame pelo meu nome e você me honre, me obedeça, me aceite, me receba. Tem pessoa que se diz minha ovelha, mas vive pastando em outro campo. Tem gente que se diz minha ovelha, mas vive comendo um outro alimento.
Rejeita o alimento que eu dou, você está me desonrando. Não é só o alimento que eu dou, não, é o alimento que os outros que sobem aqui dão. Pastor Cícero, profeta Pedro, pastora Liliane, profeta Débora, profetisa Ana, e quem quer que sobe aqui. Aí você se diz, ovelha desse pasto, mas vive em outro campo, honrando quem você não deveria honrar, e desonrando o alimento que nós te damos. Isso é desonra, irmão. Isso é o espírito dos últimos dias. Eu não fico feliz com desonra, mas eu repito, a sua desonra não diz respeito a quem eu sou, mas diz respeito a quem você é. Olha, irmão, para de enganar a si mesmo. Eu estou sendo sincero, para de enganar a si mesmo. Se eu sou seu pastor, começa a me obedecer, para o seu bem. Se não, meu irmão, para de ficar me chamando de pastor e enganando a si mesmo. Tem gente que me chama de pastor, mas vira as costas e fala mal de mim. Que diacho de honra é essa? Você está enganando a si mesmo, irmão. Olha, querido, vou te falar uma coisa. No caminho de Jesus, muitos o tratavam como mestre e senhor. E ele era de fato, sim ou não? Sim. Mas outros chegaram até Jesus, chamando ele assim, Jesus, filho de Davi. Agora ouça, Jesus repreendeu esses que chegou chamando ele pelo nome? Não. Sabe quem que Jesus chamou a atenção? Eu vou dizer para você de quem que Jesus chamou a atenção. Jesus chamou a atenção desses daqui, Lucas, capítulo 6, verso 46 e 47. Aqueles que chamaram Jesus pelo nome, ele não repreendeu não. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que aquelas pessoas reconheciam ele. Jesus sabia que aquelas pessoas que o chamavam pelo nome sabiam quem ele era. Olha quem que Jesus repreendeu. Lucas 6, verso 46 e 47. Por que vocês me chamam Senhor e Senhor, se não fazem o que eu digo? Adianta você me tratar de pastor, me chamar disso, daquilo, e não fazer o que eu mando? Por que vocês me chamam de Senhor e Senhor e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Você quer honrar, irmão? Quem quer que seja, pratique o que precisa ser praticado. Não fica com lá, blá, 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 não. Sabe, alinha o seu comportamento com as suas palavras. Se for para você me chamar de seu pastor, então deixa eu ser o seu pastor. Porque senão tem 200 igrejas aqui e fora daqui. Vai caçar uma que lhe cabe. E se sujeita a um pastor que te pastoreia. Porque senão, meu irmão, você vai fazer aquilo que a Bíblia diz assim. Você vai fazer o prestar conta da sua vida gemendo. E a Bíblia diz que isso não será proveitoso para você. Se eu não sou o seu pastor, irmão, eu te libero, eu te abençoo, vai embora. Procura uma igreja onde você vai ter um pastor, porque senão você vai ficar aqui dando trabalho para mim e eu vou chegar diante de Deus gemendo por sua causa. E a Bíblia diz que isso não será proveitoso para você. Porque quando eu poderia estar gastando tempo com outra coisa, estou gastando tempo tratando com você a mesma coisa. Hoje os pastores gastam mais tempo com as ovelhas do que com os outros de fora. Hoje as igrejas gastam mais tempo com a própria igreja do que aqueles que estão feridos lá de fora. É impressionante. Os fariseus, querido, com a sua boca chamavam Jesus de mestre, mas com as suas atitudes o desonravam. Os fariseus chegavam em Jesus, mestre, mestre, mas adiantava chamar ele de mestre? Ele era mestre, sim ou não? Mas adiantava chamar ele de mestre? Porque com as atitudes eles desonravam Jesus. Vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Para de enganar a si mesmo, irmão. Só honrou Jesus quem realmente entendeu o valor que ele tinha. Você só vai honrar o outro se você entender o valor que ele tem.
Os homens dos últimos dias, eu estou terminando, serão egoístas e fixarão o valor em si mesmos e desprezarão a Jesus e aos seus. Característica dos homens dos últimos dias. Ah, pastor, tá bom, eu entendi, mas o que eu devo fazer? Agora pega aqui, porque isso aqui é um ensinamento prático. O que eu tenho que fazer, pastor? Porque eu já entendi esse blá blá blá. Vou dizer para você o que você tem que fazer. Você tem que ser alguém humilde. Humildade, irmão. Diga humildade. Assim como a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, a humildade é o princípio da honra. Humildade é o princípio da honra. Eu vou repetir, Filipenses 2:3. Olha o que diz aqui. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Humildade te leva a um lugar de consideração. Repita isso comigo, humildade me leva a um lugar de consideração. Não apenas de quem eu sou, mas de quem o outro é. Seja humilde. Quer honrar? Seja humilde. Chegue nesse lugar onde você considera os outros além de si mesmo. Você vai poder honrá-los, além das suas palavras, com as suas atitudes. Irmão, você gosta de ser... Porque, olha, eu vou te falar uma coisa. As pessoas sabem quem é falso e quem é verdadeiro, irmão. As pessoas sabem quem é hipócrita. Você quer ser falso? Você quer se passar de falso ou verdadeiro para as pessoas? Responda isso para si mesmo. Não seja uma coisa na frente delas e nas costas dela outra coisa. Quem enxerga apenas a si mesmo tem problema com humildade. Vou repetir uma frase que eu disse aqui esses dias do Luiz Hermínio. Luiz Hermínio diz assim: humildade não é pensar menos de si, mas menos em si. Isso é humildade. Quer honrar os outros? Pense menos em si. Você vai poder fazer alguma coisa de útil para esse que Deus colocou ao seu lado. Amém? Fuja do espírito dos últimos dias, porque ele diz assim para você: preocupe-se apenas consigo mesmo. É o espírito dos últimos dias. Ah, deixa de ser bobo. Ninguém se preocupa com você. Preocupa com você mesmo, é? Vai nessa. O nome disso é egoísmo, irmão. Disfarçado de humildade. Isso não é humildade, irmão. Não é o que está escrito, não é o que a Bíblia ensina. O verso 4 aqui de Filipenses 2 diz: não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Eu vou dizer uma coisa para a gente terminar. Amor próprio é bom, sim ou não? Amor próprio é bom, sim ou não? Mas amar apenas a si mesmo é uma característica dos homens dos últimos dias. Ter amor próprio é bom, porque você tem que amar ao outro como você ama a si mesmo, mas amar apenas a si mesmo é egoísmo disfarçado de humildade. Seja amante de si mesmo não, irmão. Apenas de si mesmo não. Olha, Deus, Ele amou o mundo de tal forma que Ele ofertou, Ele entregou o seu Filho em favor dos homens. É o que diz João 3,16. Deus ofereceu o seu único Filho em favor de todos. Um sacrifício em favor de todos. O espírito dos homens dos últimos dias é sacrificar todos em favor de si mesmo. É o oposto, irmão. Fuja disso. Seja honroso e você será honrado. Quem entendeu essa palavra? Você recebe ela? Pastor, estou ofendido. Então vai resolver a sua ofensa entre você e Deus. Porque é Ele que ofende você. Deus ofende a sua mente, irmão.
Deus ofende os seus enganos com aparência de verdade, para revelar para você as trevas que muitas vezes você anda, que você chama de luz, que você dá o nome de Deus. Tudo que é trevas na sua vida vai ser ofendido por Deus. O pastor me ofendeu. O pastor jogou indireta para mim. Não, não é indireta, não é direta mesmo. É direta mesmo. Você já viu Jesus mandando recado para algum dos seus discípulos? Não. Eu espero que você não fique mandando recado, não, irmão. Se tiver alguma coisa para falar, me procure e fala. Seja verdadeiro comigo. Amém? Eu prefiro pessoas corajosas do que hipócritas. Pessoas que me honram, não com os lábios apenas, mas com o seu comportamento. Você recebe essa palavra? Claro, querido, claro, que a honra assim é reflexo da honra assim. A cruz não é isso aqui? A cruz não é isso aqui? Sim, não é isso? A cruz assim faz referência à nossa vida com Deus. A cruz assim faz referência à nossa vida com o próximo. A honra aqui é reflexo da honra aqui. Claro que tudo isso passa de uma honra primeiramente com Deus. Se você não honra a Deus, você não vai saber honrar ninguém mesmo não, irmão. Aí tudo que eu disse aqui é em vão para você. Você não honra nem a Deus, a quem você vai prestar conta. Você não honra nem a Deus, a quem tem poder para salvar você. O que dirá me honrar? Se você não honra o Criador dos céus e da terra, você vai honrar um mero mortal? Vai não. Amém, querido? Você recebe? Fica de pé no seu lugar.